Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Vamos estar orando ao Senhor, pegando a vida do obreiro Leandro. Pai Santo, Pai amado, nós te engrandecemos nesta manhã, Senhor. Senhor, como tua igreja, Deus, declaramos que queremos ouvir a tua voz, ouvir as tuas instruções, ó Deus, e, Senhor, não somente, Senhor, para, Senhor, estarmos ouvindo a tua palavra, mas para colocarmos em prática em nossas vidas. Deus, nesta hora, Senhor, toma o teu filho, Senhor, o obreiro Leandro, em tuas mãos. Usa-o, Senhor, conforme tu queres. Fala, Senhor, através dos seus lábios. E que, Senhor, a tua igreja seja cheia nesta manhã. Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos, consagramos ele em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que me encontro muito feliz poder dizer que venci mais uma batalha para sentarmos à mesa. E para não perder mais tempo, meu tempo é curto, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos escreveu Lucas. Capítulo 22, a partir do verso 14 até o verso 24. Peço aos irmãos que orem por mim nesse momento. Estou me sentindo tão dependente e tão pequeno que eu sei que quando você se exalta, Deus te humilha, mas quando você se humilha, Deus te exalta. E eu estou confiante que eu não vou passar vergonha aqui. E creio que Deus vai me usar muito para falar com vocês nessa manhã. Amém? Peço aos irmãos que me acompanhem, por favor. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa ele com os seus 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino dos céus. Tomando o cálice e havendo dado graça, tomou e disse: repartiu entre vós, porque eu vos digo que eu não há de beber o fruto da vide antes que venha no reino dos céus. Tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, que é derramado por vós. Eis que em minha mão, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas há daquele em o homem qual ele é traído. E começaram a perguntar entre si quem seria o traidor. Versículo 24, guarde esse versículo. E houve também entre eles contenda, porque queriam saber qual deles era o maior. Podemos assentar. O texto que nós lemos fala da última ceia que Jesus ministrou com os seus discípulos encarnados. Estava ali praticamente se despedindo dos seus discípulos como homem, sendo Deus em forma de homem, para cumprir o propósito que ele foi chamado, que era, ele foi, como ele falou, ele foi determinado a vir. Muitos, mesmo os discípulos, não entendiam que ele estava determinado a ir para o Calvário, a ser crucificado, para cumprir a obra que ele veio para cumprir. E a Bíblia diz que chegou a última ceia, a festa dos pães asmos na época, na cultura judaica, e eles ficaram preocupados onde seria realizada aquela ceia. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para ele, falou assim: vai para um lugar
encontrando um homem com um cântaro no ombro ou na mão, ele segue ele. Por onde ele entrar, lá será o lugar que nós vamos ministrar a ceia, que está tudo preparado. E aqueles homens foram, e Jesus estava preocupado em passar para ele a importância daquele momento que ele estava com eles na mesa, porque era o último dia que comeriam sentado com eles até a boda do Cordeiro. Então eles estavam ali, mas a Bíblia diz que entre eles começou a ter uma tensão tremenda, porque Jesus falou para ele: um de vós há de me trair. E eles começaram a ficar um estado de tensão, preocupado com quem seria aquele que ia trair o mestre. Mas um pouco foi passando o estágio daquela conversa que Jesus teve com ele, dessa notícia que um deveria o trair. Eles começaram a discutir entre eles, contender entre eles, de quem entre eles seria o maior. Jesus estava falando do sangue que seria derramado, o próprio sangue dele. Jesus estava falando que o corpo dele seria moído. Mas por um momento, tudo isso para ele não significava, os discípulos parecia que não significava nada. O que eles queriam era saber quem era o maior. Queria pregar subordinado ao tema: a arrogância dos discípulos, ou a prepotência dos discípulos. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, ele chamou pessoas distintas, pessoas com criações distintas, pessoas com caráter diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, temperamentos diferentes. Segundo Freud, o homem ali que era para ser o cara dos discípulos era Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote, ele era um homem que pensava antes de falar. Ele se comportava, ele não agia por impulso. Ele se comportava de uma forma aparentemente diante dos olhos de todos ali, que ele era o melhor, assim, no seu comportamento. Segundo o estudo psicológico, psicanálise, no caso, o estudo do ser humano, eles eram o que tinha o maior perfil para ser o pastor. Só que a Bíblia diz que Judas Iscariote, por um momento, deixa que o inimigo entre no seu coração, e ele começa, a partir do momento que ele via algo de valor, o coração dele mudava. Ele não tinha noção do que era valores ou que tinha preço. Ele começou a desejar coisas materiais mais do que a Deus. Mesmo ele tendo, por ele ser o administrador, o tesoureiro, eu creio que ele tinha uma visão administrativa, por isso administrava o dinheiro. E ele, como também não era um homem temperado, por isso que Jesus escolheu ele para poder tomar conta da parte das finanças. Mas ele começou a ver tantas coisas acontecendo, as pessoas servindo e dando ao Senhor, que o coração dele desejou ter aquilo para ele. A Bíblia diz que ele começou a furtar aquilo que não era dele. E a Bíblia diz que uma certa feita uma mulher derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, e ele questionou por que ela estava dando aquilo ali, se aquilo tinha muito valor e poderia vender e dar para os pobres. Mas o sentimento dele não era que ele queria ajudar os pobres, é porque ele burlava tudo aquilo que vinha na sua mão. Meu Deus. Continuando, existia mais um discípulo também, que era conhecido como discípulo do amor, mas nem sempre foi assim, chamado João. Antes de ser chamado de discípulo do amor, foi chamado como filho do trovão, o homem explosivo, o homem de temperamento forte. Uma certa vez ele foi pregar, não ouvir a palavra. Ele falou: Senhor, permita que eu ore, que caia fogo do céu e mate todo mundo. Esse Senhor, Jesus falou para ele: calma, João, eu não vim matar as almas, eu vim salvar as almas. João
João, ele tinha esse sentimento. Começou a florar dentro dele um sentimento terrível. Ele achava que Jesus só ia usar os 12. A Bíblia fala que aconteceu um momento que Jesus foi curar um menino lunático. E a Bíblia fala que ele estava endemoniado. E os discípulos foram chamados para expulsar aquele espírito imundo. E eles não conseguiram expulsar. E acontecendo que Jesus foi lá, falou: até quando estarei convosco, geração incrédula? Ele não conseguiu fazer determinado tipo de coisa. Mas João, o pior não era isso, ele não conseguiu fazer. Ele, mais à frente, a Bíblia fala que viu os homens pregando e expulsando o demônio. E aí João falou para Jesus: Jesus, eu vi um homem que expulsava demônios em teu nome, mas ele não andava conosco. E eu mandei que ele se calasse. Eu quero dizer o que com isso? Tem gente no nosso meio, porque ela não está conseguindo fazer, quer parar quem está fazendo, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim: demônio que só sai com jejum e oração. Naquela época, eu posso afirmar que eles não jejuavam, porque o noivo estava presente, o esposo estava presente. Jesus estava encarnado perto deles. Mas hoje, nós podemos jejuar e orar. Você não ora no jejum e reclama porque você não consegue expulsar o demônio, e quando vê Deus usando alguém, tu quer questionar? Alguém sabe que é oração ainda? O pessoal hoje sabe mais que Facebook. Oração, não sei se lembra mais. Jesus expulsou o espírito imundo daquele menino. E aí, passando-se mais à frente, eles continuaram a questionar: quem dentre nós é o maior? Eles estão com um sentimento partidarista. Eles achavam que Deus só ia usar os 12. Eles achavam que Deus ia usar só os da patota dele, só os mais chegados, os gravata grossa. Não no sentido que os irmãos brincam aqui, mas é verdade. Eles achavam que eles eram os taus. Quando viu Jesus usando outras pessoas que não faziam do convívio, eles queriam calar a boca dele, queriam parar ele, queriam que ele ficasse calado. E a Bíblia diz também que havia um costume na época, quando havia um casamento, os homens muitas das vezes queriam escolher o lugar para sentar, mas eles escolhiam os primeiros lugares. Jesus fez uma parábola, Lucas capítulo 14, a partir do verso 7. Por favor, se puderem me acompanhar. A parábola dos primeiros assentos. E disse, vou ler para não perder tempo, meu tempo é curto. E disse aos convidados uma parábola, olha Jesus falando, reparando que eles escolhiam os primeiros assentos, disse-lhe: quando alguém for convidado para um casamento, uma bodas, não te assente nos primeiros lugares. Não aconteça que esteja tu convidado, não aconteça que o convidado tenha convidado outro mais digno que tu, e vindo o que te convidou a ti e ele, e te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar. E tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidados, assente nos últimos lugares, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe aqui para cima. Sobe aqui para cima, então terás honra diante da mesa daqueles que estavam contigo. Porquanto qualquer que se exalta será humilhado, porquanto aquele que se humilha será exaltado. Os homens naquela época, eles queriam um lugar de destaque, eles queriam estar colados perto do mestre, não porque queriam ter intimidade com o mestre, porque queriam aprender com o mestre. Eles queriam para poder aparecer para a massa, irmão. Ele não queria enaltecer que o nome dele aparecesse, o nome de Jesus aparecesse, porque é o nome dele. E a Bíblia diz que o noivo,
o convidado, o anfitrião, posso dizer assim, ele que chama para tu sentar no lugar de destaque. Fica na humildade. Ele que vai te colocar quando achar que deve ser a hora de te colocar lá em cima. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, brigar pela cadeira de ninguém. Porque Deus, porque quem tem, irmão. Quem não tem, quer contar a história. Ele quer aparecer por suas próprias forças. Quando Deus quer honrar, tu não precisa fazer força. Você chega no lugar, você não fala nada. Às vezes você está com a roupa mais simples, porque às vezes muitas pessoas botam a melhor não para poder. Como? Me sentir bem. Também. É normal do ser humano. Mas para mim poder disputar com a irmã, se o vestido dela é mais bonito que o meu, se a marca da minha roupa é mais conhecida que a dela. Então acontecendo que às vezes tu chega num lugar e ninguém te conhece, sabe? Eu tive uma experiência tremenda. Uma vez eu participava de uma igreja na igreja Batista Nova Esperança, congregava lá em Lopes. Essa igreja tinha aproximadamente 2 mil membros. E por misericórdia eu me dava oportunidade para tomar conta do grupo de evangelismo lá. Até comentei uma vez com ele sobre isso. E nós fazíamos evangelismo antes do culto de domingo. Todos os cultos, 5 horas da tarde, tinha um evangelismo. A gente ia, vamos supor, daqui para Santa Cruz, evangelizando. E conforme as primeiras pessoas que nós abordávamos, até que chegar em Santa Cruz e voltava, dava tempo para as primeiras pessoas tomar banho. E quando nós voltávamos, já trazia para a igreja. E o que aconteceu? Nesse momento aconteceu um dia que muitas pessoas não puderam ir. E aí acabou que nós não fomos para o culto, para o evangelismo no caso. A gente decidiu ir, como era cedo, na padaria, comer pão com mortandela, tomar Coca-Cola. E a gente parado, não levando Bíblia, não levando nada. Paramos sempre perto de um rapaz, comendo, e estava conversando entre eu e os irmãos. O irmão estava bebendo do outro lado, sem a gente falar nada, obra do Espírito. Começou a falar, eu sei que eu estou errado. Eu sei que esse lugar que eu estou aqui não é o meu lugar. Eu sei que eu estou aqui, mas o meu lugar está aí com vocês, mas nós não falamos nada com ele, irmão. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz, não precisa de ninguém. Não precisa eu querer estipular meu nome, destacar o meu nome. Tem pessoas que querem se destacar mais do que todo mundo, mas não para a glória de Deus, para a glória do seu próprio ego. E às vezes vem um homem que aparentemente não está fazendo nada, homens que morreram, como no Coliseu, homens que estão comendo macaco nessas tribos indígenas. Às vezes vem com uma roupa simples aqui, às vezes a gente não quer nem cumprimentar, porque achamos que somos alguma coisa. Quem é você, irmão? Quem é você? Se saiu o Espírito Santo, coitado de você, irmão. Continua. E a Bíblia diz que eles estavam ali na ceia. Era a despedida do mestre. Era um momento especial de eles estarem ali mais ou menos alegrando-se com o Senhor, porque Jesus estava sendo a última ceia com eles. Mas Jesus estava falando sobre coisas tremendas, que era o corpo dele, que ia ser moído na cruz. Ele ia ser entregado à morte, filho, sendo justo, sem ter cometido nada, sem ter feito nada que tinha que dar aquela sentença para ele, por amar a nós. E a Bíblia diz que eles estavam atentos, mas esqueciam fácil as suas palavras. Tanto que quando ele falou que onde ia de trair, ficaram preocupados. Ficaram preocupados na hora, mas daqui a pouco eles esqueceram de tudo. Aleluia! Às vezes, eu tenho um hábito, guardem comigo, que eu não estou preocupado se você vai dar glória a Deus. Eu estou preocupado se lá no final, lá fora, de perguntar onde eu li. Você sabe onde eu li. Quem que adianta mandar tu falar, vai dar glória? Eu te perguntar, tu nem sabe o que eu falei. Está dando glória porque eu estou mantendo. Adoração é algo espontâneo, é de você com Deus, irmão. É cada um por si com Deus. Eu não estou preocupado se der dar glória a Deus, se tu vai gritar, vai dar cambalhota. Eu estou preocupado de sair daqui falando, aquela palavra mudou a minha vida. Aquela palavra mudou meus conceitos. Aquela palavra me fez enxergar o que eu não enxergava. Aquela palavra me fez tirar o arqueiro que estava no meu olho. Eu estava conseguindo ver o cisco no olho do meu irmão, mas eu não vi o que estava no meu. E a Bíblia diz que os discípulos,
começaram a discutir. E como eu falei, cada discípulo tinha uma característica, tinha um comportamento. Uns, como eu falei, Judas era o que tinha a maior característica para ser o pastor, foi o que traiu. Aparentemente ele era o cara, mas na verdade não estava impressionando Deus, porque Deus sabia que ele era traído. E aconteceu passando isso, mas tinha homens que eram mais cheios de defeitos, que pelos 12, com certeza deu rolar, como tinha essa questão de ter alguém maior, ele dizia: isso aí é mais falho do que nós, João. Tinha um homem que ele, quando tentava acertar, ele errava, chamado Pedro. Pedro, quando foi prender Jesus, ele foi defender o mestre, pegou a espada e arrancou a orelha de Malco. Ele estava pensando: viu, Jesus, te defendi, Jesus. Pedro, calma, Pedro, se eu quisesse, Deus mandava anjo, Pedro. Meu pai mandava anjo. Ele queria acertar, mas errava. Pedro era afoito. Ele falou para Jesus: Senhor, eu estou pronto. O pastor Otani pregou aqui, ele falou: eu estou pronto até me entregar a morte contigo. Não, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, vai me negar 3 vezes. Ele estava se achando que era o cara, mas Pedro tinha um diferencial entre eles. Pedro, ele tinha a ousadia de se mostrar para Jesus, mesmo errando, e também tinha a coragem de fazer aquilo que ninguém queria fazer. Aí Pedro era sanguíneo, irmão. Sabe o que é sanguíneo? É pá. Tu fez um negocinho, é pá. Antes de servir, antes do Pentecoste, Pedro era assim. Na primeira pregação dele, se converteu depois do Pentecoste, ele se converteu, 3.000 almas aproximadamente, mais de 3.000 almas se converteram na primeira pregação de Pedro. Todos achavam que Pedro estava esquecido. Depois de ele trair Jesus, acho que há muitos discípulos, de repente, ali agora, julgo, ele menos um para concorrer conosco, como ele vive em concorrência, quem era maior, para ser o pastor. Mas só existe um texto para terminar que fala de Jesus chamando Pedro após a ressurreição. Diz assim, capítulo 16, verso 7 de Marcos. Foi o livro que Marcos escreveu, mas foi Pedro que ditou para ele escrever. Se ide, dizei ao discípulo e a Pedro que vá adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis com ele, vos disse. Pedro poderia ter sido esquecido após seus erros. Pedro era cheio de defeitos, irmão. Mas uma coisa Pedro tinha, ele não tinha duas caras. Mesmo que fosse para errar, ele se mostrava para Jesus. A Bíblia fala que quando acontecia esses questionamentos entre eles, na disputa entre eles, de quem era o maior, quando Jesus perguntava, eles fingiam que não estavam conversando sobre nada disso. Mas eles esqueciam que Jesus era onipresente, onipotente, onisciente. Jesus liu o coração dele e falou: tu quer ser grande? Pegou uma criancinha e botou assim, perto dele. Quer ser grande? Seja igual a esta criança. Seja pequeno igual a esta criança. Seja puro igual a esta criança. Seja sincero igual a esta criança. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Mas Jesus só não falava de servir para ser grande. Ele dava exemplo. Filipenses, capítulo 2. Vou terminar. Jesus, sendo Deus, não se deu por usurpação de ser igual a Deus. Versículo, vou ler. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome,
para que todo joelho se dobre diante dele. Estão nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não procurou se exaltar, sendo Ele Deus. Ele não procurou dizer eu sou. Assim, no sentido de aparecer. Ele não tinha bem falar que em Isaías, capítulo 53. Vai terminar, agora termina mesmo, irmãos. Que a Bíblia vai ler e Deus vai te dando coisas profundas. Porque subindo Ele como renovo perante Ele, e como raiz de uma dura terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um homem escondia o seu rosto para com Ele. Era desprezado, e não fazíamos dele causa alguma, mas verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviada pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, e não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, a quem encontrará o campo de vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do povo, e pelo fogo foi atingido. Sendo Ele Deus, Ele se humilhou. Nós não somos ninguém, irmão. Ai de nós se não for o Espírito Santo. Pare com essa disputa boba. Você não é ninguém. Se tu tem é pela graça. A graça é diferente de misericórdia. Misericórdia você merece a sentença. Misericórdia ela atua quando você merece a sentença. O homem também fala que o salário do pecado é a morte. Quando tu peca, levanta um acusador e fala, ele merece a morte. Aí Jesus fala, não, mas eu tenho misericórdia dele. Ele merece a morte, mas eu tenho misericórdia dele. Realmente ele pecou, mas eu tenho misericórdia dele. A graça é diferente. Você não merecia estar aqui, mas Ele nos trouxe pelo seu favor. O texto, para terminar, aqui da ceia, Jesus estava dizendo isso. Acabou a época do cordeirinho, do sacrifício de uma vez no ano. Acabou tendo que espiar isso. Não precisa mais você ficar lá na calçada atuando a Deus, não. Tu pode entrar no Santo dos Santos hoje. Tu não precisa ficar lá esperando o sumo sacerdote, o pastor Henrique, sacrificar aqui, com a corda na cintura, do lado de fora. Depois do véu tinha uma corda amarrada na cintura do pastor Henrique. Se o sino tocasse, era um sinal que Deus estava recebendo o culto. Porque se o sino não tivesse tocado, era um sinal que ele já tinha sido fulminado dentro do Santo dos Santos. Jesus estava falando de coisa muito tremenda na ceia, mas eles estavam preocupados em disputar quem era o maior. Então, irmão, medite o que significa essa mesa. Lembra da cruz, lembra do sacrifício. Você só merecia ficar lá fora, cultuando lá na calçada, e o pastor sozinho aqui dentro com seus auxiliares lá no santo lugar, lá no pátio, preparando o sacrifício. Você não tem nem de estar aqui dentro. É um privilégio você estar aqui dentro. Entenda isso. Você ir para a igreja não é motivo de sufoco. A pessoa vai hoje para ir para o culto, parece até que é momento de dificuldade. Ah, hoje tem culto. Meu Deus, queria que hoje fosse já segunda-feira. A minha está em casa. Pedido de libertação, muita gente não quer mais vir. Já estão santos, perfeitamente santos, já na terra. Normalmente sobre só o domingo. Não vou, pastor, hoje tem que ser segunda.
culto, querer ir pro shopping, querer ir pra praia. Tendo o privilégio de sentar na mesa, valorize isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Você está feliz com o Senhor, meu irmão? Palavra gloriosa de despertamento da igreja.